pessoal, agora eu acredito que esteja funcionando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então vamos lá. Bom, reiniciando então, a ideia da nossa conversa dessa noite de hoje é falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Acredito que muitos dos amigos já conheçam essa parábola. Olá, boa noite, tem bastante gente. Acho que deu certo, porque antes a pessoa não estava entrando, agora deu. Então, o objetivo da nossa conversa de hoje à noite é falar da parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola que está no Evangelho de Lucas. Acredito que alguns dos amigos conheçam, e vai ser o tema da nossa reflexão. Bom, só que antes da gente iniciar, de fato, a nossa reflexão e a nossa conversa sobre a parábola em si, se faz necessário que a gente converse sobre o que seria, então, um fariseu ou um publicano. E vários desses termos históricos estão incluídos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte. Então, os amigos que estiverem com o Evangelho aí por perto, quiserem acompanhar a leitura, são vários termos históricos que eles são importantes para a gente entender o que significavam essas palavras na época em que elas foram ditas. Evidentemente, após 20 séculos, essas parábolas, essas palavras tornaram-se um pouco distintas. Por exemplo, fariseu se tornou gradativamente um sinônimo de orgulhoso, talvez até hipócrita, mas as pessoas daquele tempo não viam os fariseus dessa forma. E sobre isso, Kardec nos escreve: servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, os fariseus eram bastante dedicados às práticas exteriores, mas ocultavam dentro de si o orgulho e a ânsia pela dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Então, se nós fôssemos habitantes da Jerusalém, ali do ano 30 depois de Cristo, ou da Era Comum, como preferirem, nós olharíamos para os fariseus como seguidores da lei de Moisés. Nós observaríamos os fariseus e veríamos neles homens bons, homens de bem, porque esse culto exterior apresentava essa aparência àqueles que os observavam. Com o tempo e com os ensinos de Jesus, a gente foi observando gradativamente que aquilo era uma máscara por onde se escondia orgulho e hipocrisia. No entanto, é importante ressaltar que nós somos os espíritos imortais que vestem diferentes roupas ao longo da jornada evolutiva. Então, aqueles que vestiam a roupa do fariseu também poderiam ser pessoas que de fato se dedicavam ao bem. E nós temos vários exemplos na Boa Nova, como por exemplo Nicodemos, Gamaliel e certamente o fariseu mais conhecido de todos, Paulo de Tarso, que enquanto Saulo era um fariseu, um doutor da lei em Jerusalém, que perseguiu os cristãos até os eventos na estrada para Damasco. Então, os fariseus, eles eram essas pessoas bastante marcadas
pelo culto exterior. É interessante nós pensarmos o que aconteceu com os fariseus após a vida do Cristo, o que houve com eles. Historicamente, os fariseus se dispersaram por volta do ano 70 da Era Comum, ou da Era depois de Cristo, porque houveram, no período da dominação romana, 3 grandes revoltas do povo hebreu. A primeira delas, o grande evento em que ela culminou, o grande evento final dessa revolta, foi no ano 70, o cerco de Jerusalém, onde o templo de Jerusalém foi destruído, a cidade foi devastada, muitos foram mortos e outros tantos fugiram. Então o fariseu, no sentido histórico que existia até então, eles pararam de existir, eles se dispersaram. No entanto, pensando nesse sentido mais abrangente do termo fariseu, nos escreve Emmanuel no livro Fonte Viva, no livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, por psicografia de Chico. Aos irmãos que não conhecem esses livros, né, eles sempre iniciam com um versículo que Emmanuel comenta, e o versículo escolhido por Emmanuel é do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. É bem interessante, né, essa alusão ao fermento. Acredito que muitos dos amigos já prepararam pão. Quem não havia preparado ainda, na quarentena nós vimos muitos nas redes sociais, as pessoas compartilhando os pães que fizeram em casa. E quando você faz pão, você adiciona lá uma quantidade de farinha, alguma gordura, manteiga, margarina, óleo vegetal, sal, açúcar, algumas vezes ovos, algumas vezes leite, outra água. As receitas de pães são incontáveis desde os tempos de Cristo. E a gente adiciona um pouquinho de fermento. E aquela quantia pequena é o suficiente para fazer crescer aquela massa toda. Então, através de uma pequena quantidade, a gente consegue promover uma grande transformação. Claro, pode ser um fermento biológico ou químico. Se for um fermento biológico, são micro-organismos, leveduras, produzindo gás carbônico, e aí o pão se desenvolve, né? Se não se desenvolver, a receita desandou, você precisa fazer outra. E sobre esse versículo, Emmanuel comenta conosco. Toda ideia opera fermentações mentais. Então, toda ideia que é colocada, por diminuta que seja, promove uma grande transformação na nossa massa interior. Isso pode ser um crescimento positivo ou pode ser um problema, quando essa ideia é um problema. Fariseu ainda nos escreve Emmanuel, todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, todas. Respira em todos os templos terrestres, todos. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo as leis universais ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Então pega a lei universal, pega a harmonia do universo e torce para se encaixar no seu ponto de vista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo é um sinônimo de fermento, porque levedura, de tais enfermos do espírito. Então, o que Emmanuel nos fala é que, apesar no sentido histórico de fariseus eles terem se dispersado, a gente não ter literalmente fariseus entre nós, no sentido alegórico, enquanto seres ainda dedicados apenas ao culto exterior, embasados no orgulho, nós ainda temos, em todas as instituições, coloca o amigo.
Bom, então isso é um fariseu e agora nós precisamos compreender o termo publicano. E ele também é um termo que é contextualizado na parte terceira da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre os publicanos, Kardec nos escreve: eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arredatários das taxas públicas, incumbindo da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do Império. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Então, publicanos eram cobradores de impostos, era uma profissão, apenas isso. No entanto, evidentemente, eles poderiam estar na própria Roma, ou, como o Império era imenso, se estendia nas areias do norte da África, nas Ilhas Britânicas, na Palestina, eles também eram encontrados em todas as regiões do Império. E de todos os aspectos da vida cotidiana afetados pela dominação dos romanos, o que mais irritação causava aos judeus era a cobrança dos impostos. E quem realizava a cobrança dos impostos eram os publicanos. Daí nasceram várias revoltas contra os impostos, fazendo-se do caso uma questão religiosa, que por ser considerada contrária à lei, os judeus, pois, abominavam o imposto, e como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votava aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que em virtude das suas funções eram desprezadas, assim como os que com eles mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Então, o povo hebreu não aceitava a questão dos impostos, e ele via aqueles que realizavam essa função como pessoas merecedoras de reprovação, pessoas indignas. E entre essas pessoas haviam aqueles que de fato abusavam da função, como todos os cobradores de impostos ao longo da história da humanidade, né? Sempre foi uma profissão controversa. E há aqueles, especialmente nos tempos mais antigos, em que as instituições eram mais frágeis, que abusavam da sua função para o enriquecimento próprio, e havia aqueles que simplesmente cumpriam a sua profissão. Todos, sem exceção, eram mal vistos pelo povo hebreu. Na Boa Nova, nós também encontramos exemplos de publicanos, como Zaqueu, aquele que sobe em uma árvore para ver Jesus, ele era um publicano. Então, se nós fôssemos habitantes da Jerusalém do ano 30, ou se estivéssemos nas areias, às margens do Mar da Galileia, ouvindo essa parábola, no instante em que os dois personagens são apresentados, nós olharíamos para o fariseu como uma pessoa de bem, uma pessoa boa, e para o publicano como uma pessoa questionável, uma pessoa de má índole. Era como as pessoas daquele tempo observavam esses dois personagens. E é importante que nós enxerguemos com o olhar daquele período. Posteriormente, né, o termo publicano também se tornou um termo popular. Existem ditados populares que utilizam o publicano, se tornou quase um sinônimo de avareza, algo nesse sentido. Mas era essencialmente uma profissão. Era simplesmente aquela pessoa que cobrava impostos. Era isso. Bom, então, feita a nossa breve, não tão breve introdução, vamos ao tema de fato do estudo dessa noite, que é a nossa parábola. Que está, aos amigos também que quiserem acompanhar a leitura, está no capítulo 18, no versículo 9 do Evangelho de Lucas. Né? Se inicia no versículo 9. E ela se inicia da seguinte forma: e contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Esse início já é bastante interessante, porque, em primeiro lugar, essa parábola, como várias outras da Boa Nova, colocam 2 figuras opostas seguindo caminhos distintos. Como se fossem dois caminhos que nós tivéssemos que optar por qual deles nós gostaríamos de percorrer. Então, essas 2 figuras estão em lados opostos, sendo
o fariseu, à primeira vista, uma pessoa honrável, e o publicano, alguém que a sociedade julgava. E aí ela inicia falando, olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Nós poderíamos pensar que se refere a adentrar o templo, entrar num local de oração. Nós poderíamos também pensar que quando Jesus se refere a subir ao templo, ao ato de elevar o nosso pensamento, nos colocar em estado de oração. E nos colocando em estado de oração, desamarrarmos um pouquinho das amarras que ainda nos prendem e elevarmos, nos conectarmos ao alto, subir ao templo que cada um de nós pode acessar a qualquer momento do dia, em qualquer situação. Então, subir ao templo para orar pode ser entendido também dessa forma de mudar a nossa vibração, nosso pensamento, para se colocar em posição de oração. E ele descreve então como o fariseu se porta. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo essas coisas: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, exploradores, injustos, adúlteros, nem também como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. Muito interessante, né? Porque aqui o fariseu ele não está louvando a Deus. Aparentemente, né, uma primeira vista, ele começa: ó Deus, eu te dou graças. Mas ele dá graças a Deus por como ele é. Eu te dou graças por eu ser perfeito. Olha como eu sou bom, como eu não sou como aquele. Então, aparentemente, quando ele está louvando, ele está exaltando a Deus, mas de fato o que ele está fazendo é exaltando a si mesmo, colocando-se nessa posição de orgulho. E aí a gente tem o contraste com a postura do publicano. O publicano, porém, de pé à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Então, o publicano toma uma posição bastante distinta. Aqui tem essa fala tem muitos pontos interessantes, dos quais eu gostaria de destacar alguns deles. Primeiro, essa questão de não queria nem levantar os olhos para o céu. A gente pode, claro, existem inúmeras interpretações, né? Com certeza nós não vamos conseguir conversar sobre todas as possibilidades nessa noite. Mas uma interpretação interessante seria que o céu, a espiritualidade, gradua a luz que ela oferece aos nossos olhos. Ou seja, conforme a criatura evolui, com o passar dos séculos, os avanços morais, civilizatórios, científicos, nós vamos nos tornando mais capazes de compreender a luz. No entanto, se nós nos colocássemos na posição de compreender a verdade de um todo, seria difícil, seria talvez incompreensível. Então, nós temos a primeira revelação de Moisés, depois temos a vinda do Cristo, depois temos a doutrina espírita. Então, nós temos sucessivos passos em que a verdade vai gradativamente se desvelando de uma forma que nós, seres humanos, conseguimos compreender. Então, enquanto espíritos em evolução, nós vamos gradativamente erguendo os nossos olhos ao alto e vamos nos tornando capazes de compreender essa luz. Outro ponto interessante é que, nessa oposição entre o fariseu e o publicano, é a diferença entre você olhar para o alto ou olhar para o chão. Porque nós podemos interpretar que quando o publicano olha para o chão, ele observa o estágio atual, ou ele se coloca em conexão com todos os outros espíritos que caminham na Terra, que lutam pelo seu melhoramento. Então ele se coloca nessa posição, interagindo com nós todos, a humanidade inteira. E quando ele olha para o chão, ele se permite observar todo o caminho que ele traçou
anteriormente até chegar no momento atual dele, e também se permite observar o caminho que há à frente para ser percorrido. Porque quando o fariseu se coloca na posição de dizer, olhe como eu sou bom, olhe tudo que eu já conquistei, ele não se coloca numa posição de observar o caminho que ainda há para se percorrer. Então, por mais que a espiritualidade quisesse auxiliar, o que você pode oferecer a alguém que já se considera perfeito, já se considera ter tudo? Então essa postura também de se colocar na posição de eu compreendo que eu já caminhei um tanto, mas ainda há muito mais para se caminhar, permite também que a gente se coloque em marcha e receba auxílio nessa marcha. Esse é bem interessante a gente colocar essa postura e a gente refletir sobre o que nós podemos fazer ou como nós nos colocamos perante o mundo ou perante os desafios do mundo. Porque nós podemos não apenas considerar-nos já bons, mas também nós podemos considerar que seria mais adequado nos afastarmos dos desafios do mundo e não olhar para baixo e se misturar às batalhas da vida diária, da existência diária. Sobre isso, na pergunta 770 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E a resposta é bem simples, bastante direta: duplo egoísmo. E Kardec questiona novamente: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que eu busca uma privação penosa? E a resposta da espiritualidade é: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro. Então, evitando um mal, aquele que se isola, cai em outro mal, pois esquece a lei de amor e de caridade. E Kardec pergunta mais uma vez: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mísser de socorrer os desgraçados? E a resposta da espiritualidade é: esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, quando o publicano se coloca em uma postura de observar, olhar para baixo, observar os desafios dele próprio e da humanidade inteira, ele se coloca de acordo com a lei de amor e de caridade e de acordo com a lei do trabalho, pronto para servir, em oposição ao fariseu que se separa do mundo, que se destaca do mundo. Outra frase bastante interessante que eu gostaria de destacar é: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. O termo pecador, ao longo de séculos de tradição teológica, tomou para si um significado bastante negativo. No entanto, pecador é todo aquele que se desvia da lei divina, todo aquele que rompe com a harmonia das leis universais. Todo aquele que desvia dessa caminhada é um pecador. Ou seja, no estágio evolutivo do planeta, no nosso estágio evolutivo, somos todos. Todos nós nos desviamos, eventualmente, do caminho traçado, do caminho de bem que nós poderíamos seguir e, infelizmente, por escolha própria, deixamos de seguir. E quando deixamos de seguir, somos todos, então, pecadores, no plural. Então, a postura do fariseu, ela se destaca porque ela se coloca numa posição de perfeição, enquanto a do publicano reconhece as suas falhas. Agora, porém, também é importante a gente fazer outra colocação. A gente pode entender que orgulho e humildade são coisas distintas. Porém, orgulho é também o oposto, um extremo oposto da culpa. A culpa também é imobilizante, tanto quanto o orgulho do fariseu. Então, o publicano, ele sobe ao templo, ele pede
e ele se coloca em marcha. Se nós apenas reconhecemos as nossas falhas e nos colocamos em uma posição de culpa, apenas de culpa, sem nos colocarmos numa posição de humildade, de servidores, nós ficamos tão paralisados quanto aquele que se coloca na posição de orgulho. Então, isso também é bastante importante, né? Que ele se coloca, ele se dispõe ao movimento, ele não permanece parado por reconhecer as suas falhas. E aí conclui a parábola Jesus nos falando: digo-vos, este, o publicano, desceu para casa justificado. Aqui justificado tem o sentido de absolvido, considerado justo. Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Então aqui a gente observa dois caminhos a serem percorridos, em que nós, diante dos desafios da nossa rotina, do nosso dia a dia, por vezes assumimos a posição do publicano, por vezes do fariseu. Então quando Jesus coloca essas figuras em oposição, é para desvendar para nós dois caminhos distintos, e ele pontua muito claramente qual é o caminho adequado. É aquele que reconhece as suas falhas e coloca-se numa posição de colocar-se em movimento, aceitando o apoio da espiritualidade. Então nós podemos também, diante de um desafio ou diante de um pequeno tropeço, acessarmos esse templo, subirmos ao templo através da oração, conectando-nos com o alto e retornar, reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa posição e retornar para casa justificados, retornar para o plano material, prontos a se colocar em marcha. Às vezes é desafiador, às vezes é complicado por conta desse sentimento de culpa ou por conta dos desafios, né, de realmente entender, olhar para trás e ver que percorremos algo, mas também ver um longo caminho à frente e mantermos firmes nessa caminhada é também desafiador. Sobre isso, nos escreve também Emmanuel, dessa vez no livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, por psicografia de Chico. E o versículo que ele toma para iniciar é um versículo muito bonito, que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, e que Paulo cita Isaías, que foi um dos profetas que falou sobre a vinda do Messias. E Paulo, citando Isaías, nos escreve: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, o convertido de Damasco, o apóstolo dos gentios, que viajou todo o Mediterrâneo, muitas vezes sofrendo perseguições, foi levado ao cárcere em Roma, ele escreve aos irmãos que enfrentavam dificuldades, falando: olha, as mãos estão cansadas, os joelhos estão desconjuntados, mas tornemos a levantar. E sobre isso, Emmanuel comenta conosco: se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, na lavoura do mundo, na nossa lavoura, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade. Então a gente começa a caminhada, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja, do despeito, trovoadas de incompreensão, granizos da maldade, detritos da calúnia, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupação, a poeira do desencanto. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos todos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência, sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida,
Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quantos possuis de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo: não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Então, o apóstolo dos gentios nos convida a continuar servindo e marchando gradativamente. Tem uma passagem bastante interessante no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, em que Kardec faz uma analogia que eu acredito que conecta bem esses dois temas que a gente vem conversando. Ele fala para nós de um homem que vaga por um deserto. Então, este homem está perdido e ele caminha por entre as dunas sem encontrar direção. Ele anda vagando e ele sente o rosto queimando pelo sol inclemente, ele sente os pés doendo na areia quente, ele sente o vento cortando a sua pele, o frio da noite, e ele vai sendo consumido pela fome, pela sede e pela desesperança, porque ele observa todas as direções e ele vê apenas areia. E ele segue nessa jornada buscando abrigo, buscando auxílio, buscando um irmão, e ele não encontra planta, animal, ser humano nenhum. Ele vaga nesse deserto sem encontrar apoio. Até que chega um determinado momento em que ele desfalece, ele tomba nas areias do deserto. E aí ele se coloca, ele faz uma oração, ele pede amparo, ele observa que ele está ali prestes nas portas do desencarne, ele leva o pensamento ao céu e faz uma oração. É evidente que não se destaca um anjo dos céus e vem cavalgando um Pégasus anunciar para ele a caminhada. Afinal de contas, se assim fosse, não haveria valor na jornada dele, né? O anjo aparece para Tobias quando a jornada está concluída, porque é preciso que ele também mobilize as suas próprias forças. No entanto, a espiritualidade o ampara e sugere que ele siga uma determinada direção. O homem então reúne as poucas forças que lhe restam, se levanta e se coloca em movimento, caminhando, quase mecanicamente. E ele segue naquela direção, usando o que sobra de suas forças. Até que em determinado momento ele observa um regalo, um oásis, uma fonte de água, pessoas, e aí ele sente uma nova energia, vendo ali a oportunidade da vida, caminha até lá e chega à água. Esse homem ele pode ter duas posturas. É evidente aqui que se ele não tivesse realizado o esforço, de nada bastaria elevar o pensamento, visitar o templo e buscar essa informação. Então, há o esforço, há a conquista individual do ser. Ao mesmo tempo, há o apoio da espiritualidade amiga. Então, ele pode dizer: olha como eu sou bom, olha como eu sou extraordinário, venci o deserto, domei as areias, eu cheguei à fonte de água. Ou ele pode também dizer: obrigado, Senhor, que me auxiliou em minha jornada, e colocar-se nessa postura de agradecimento, compreendendo também o seu esforço individual. Então aqui a gente tem a postura do fariseu e a postura do publicano em oposição. E a gente vivencia isso também ao longo do nosso dia a dia, nas nossas conquistas diárias, quando a gente se coloca em reflexão. E aí a gente recebe o auxílio e fala: nossa, que boa ideia eu tive, como eu sou bom. Então a gente também, a gente observa isso na nossa rotina. E a gente pode optar por seguir uma das duas opções. É interessante também refletir um pouco
sobre a ideia do fermento, que a gente comentou lá no início e que, no fundo, é o grande tema que permeia essa nossa conversa de hoje. Nós estamos envolvidos pela lei de sociedade. Nós, seres humanos, vivemos coletivamente, nos relacionando e caminhando, e evoluindo, e caindo, e se levantando, enquanto humanidade, enquanto civilização humana. Por conta disso, nós trocamos influências, inspirações, ideias, bons pensamentos com todos aqueles que nos rodeiam. E da mesma forma que o conjunto de pessoas com que nós conversamos e interagimos nos influencia, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste também nos influencia nessa construção mental, nós influenciamos aqueles que caminham conosco. Então, quando nós decidimos, diante de um desafio, diante de uma situação complicada, nos colocar em posição de oração, nós mesmos visitarmos o templo, subirmos ao templo, fazer uma oração, ou então, quando nós nos colocamos na posição de compreender as nossas fraquezas, mas colocarmos-nos ao serviço do bem, nós não estamos mudando apenas a nossa posição, nós estamos influenciando todos aqueles que se conectam conosco a mudarem também a sua. Então, nós podemos agir como um pequeno foco de fermento. Sobre isso, também no livro Fonte Viva, foi uma das grandes fontes de pesquisa para essa conversa de hoje, Emmanuel nos escreve. Ele utiliza aqui um versículo bastante direto também, mais uma vez, de Paulo de Tarso, citado muitas vezes na nossa conversa. Desta vez é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, ele coloca essa ideia, né? Um pouquinho de fermento é o suficiente para transformar a massa toda. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E isso é muito fácil da gente observar no nosso dia a dia, né? Quando a gente interage com alguém, chega em um local, seja o nosso local de trabalho, chega na padaria para buscar o pão, já que estamos falando tanto de pão, e nos dirigimos à pessoa com um bom dia sorridente, ou uma boa tarde sorridente, ou uma boa noite sorridente, isso influencia a forma que ela vai falar conosco, isso influencia as palavras que ela vai usar conosco, a forma como ela vai se comunicar, retornando ou não o nosso sorriso. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos. Isso também é evidente na nossa rotina, né? Os hábitos que a gente vai adquirindo influenciam os hábitos daqueles que convivem conosco. Eu sou nascido em Mafra, mas eu moro há um bom tempo já em São Paulo, então eu tenho um sotaque meio estranho. E há pessoas que se relacionam comigo aqui, que nunca moraram no Sul e que usam termos, tem um pouco de sotaque do Sul. Porque os meus modos e costumes geram modos e costumes nessas pessoas. Da mesma forma que os modos e costumes delas geram em mim. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, pensamento é fermentação espiritual. Aquela ideia que a gente coloca dentro da nossa cabeça, ela gera um crescimento de uma massa que pode ser muito positiva dentro de nós. E depois nós, enquanto foco de desenvolvimento disso, influenciamos quem interage conosco para que essa pessoa também passe a adotar hábitos distintos. E cada pessoa dessas
passe então a ser também um foco. E dessa forma, isso tudo vai se propagando, essas boas ideias, essas transformações. Da mesma forma que lá no início, o versículo era distinto, né? Era, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Da mesma forma que se a ideia é negativa, se é um conceito negativo, ele também se propaga, ele também fermenta dentro de nós e se espalha, fermenta por toda parte. Então é muito importante esse cuidado, esse policiamento. E a gente pode fazer esse cuidado, essa reciclagem, essa limpeza das nossas ideias através das nossas visitas periódicas ao nosso templo, subindo em oração. Então, de uma forma geral, o que a gente conversou aqui, a gente tem ao longo dessa parábola a representação de duas figuras bastante distintas, que são caminhos opostos, que por vezes a gente consegue já se colocar na posição do publicano, entender as nossas limitações e nos colocarmos na posição de entrar em movimento, e também algumas vezes ainda fraquejamos por conta do orgulho, por conta das aparências e nos colocamos na posição do fariseu. Cabe a cada um de nós optar, lembrando que também muitas vezes é difícil permanecer nessa posição do publicano, reconhecendo as falhas, reconhecendo os desafios, nos colocando em movimento, como nos convida o apóstolo Paulo. Sobre essa ideia de nos colocarmos em movimento, de olharmos para o chão, olharmos para o chão buscando o alto, eu gostaria de trazer uma última reflexão, um último conceito, que é a questão de servir. Quando nós nos colocamos nessa posição, compreendendo que já caminhamos, compreendendo que eventualmente falhamos, mas não caminhando no sentido da culpa imobilizante, mas no sentido do autoconhecimento. Afinal de contas, a pergunta, uma das talvez mais conhecidas do Livro dos Espíritos, né? Como podemos resistir às inclinações do mal e caminhar o caminho do bem? A resposta é: conhecendo, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse autoconhecimento para a melhora, que é essencial, e essa busca por olhar ao redor, por entender aqueles que nos circundam, nos coloca na posição de servidores. E essa é uma posição essencial. Afinal de contas, se nós olharmos na obra divina, tudo serve. A cova serve à semente, que se desenvolve e dá os frutos para sustentar a vida. O rio serve ao mar, que serve às nuvens, que servem à planta que se desenvolve. O vento serve às flores, carregando o seu pólen, fecundando-as. No estágio atual do planeta Terra, incontáveis, milhares, centenas de milhares de animais servem à humanidade oferecendo seu alimento. Então tudo na obra divina se coloca nessa posição de servir. E sobre isso, Jesus, no Evangelho de Marcos, nos fala, no capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, ao longo de toda a sua obra, ele sempre se colocou em posição de servidor. E Emmanuel também sobre essa frase comenta: se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Então, conforme a gente for compreendendo, deixando de lado o orgulho, deixando de lado a postura do fariseu, nós vamos compreendendo também que o que traz a felicidade de fato não é essa posição de conquista, de dominação do fariseu, mas sim a possibilidade, a opção pelo caminho de servir aqueles que estão ao nosso redor, servir aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos colegas de trabalho, à obra divina, ao meio ambiente, que é essa materialização das leis divinas. Então, gradativamente, nós conseguimos nos colocar nessa posição.
Então, de uma forma geral, essa é uma conversa, espero que tenha sido bem agradável, bastante simples. Agradeço por estar no lar de vocês, espero que tenha sido proveitosa. Agradeço aos amigos do Centro Espírita Allan Kardec pelo convite. Mas, de forma geral, o que cabe a todos nós é essa reflexão sobre qual é o caminho que temos seguido. Eu tenho certeza, particularmente, muito mais vezes eu como fariseu do que como publicano, e compreendendo a postura do publicano, entendendo que ele retorna para casa justificado, mas ele precisa se colocar em movimento, ele precisa se colocar a servir. Então, de uma forma geral, era isso que eu tinha para conversar com vocês essa noite. Espero que tenham gostado. E para fazer nosso encerramento, eu gostaria de fazer uma breve oração. Então, queridos amigos, vamos desacelerar o coração, desapegar um pouquinho das amarras que ainda nos prendem e elevar o nosso pensamento. Obrigado, Senhor, pelo sol que traz a vida à terra, pela chuva que frutifica o broto, por todos aqueles que partilham conosco este nosso pequeno planeta azul e juntos avançamos nas conquistas morais, nas conquistas do espírito, nas conquistas da ciência. Que possamos, Senhor, enviar boas energias a todos os nossos amigos que se desprendem do nosso plano, que eles possam receber o afago carinhoso, o amparo da espiritualidade, que possamos também agradecer pelo amparo na noite de hoje, que a luz que recebemos possa inundar o nosso coração e os nossos lares, que possamos enviar bons votos aos amigos que trabalham nas outras esferas, no serviço do bem, e que possamos principalmente agradecer pela oportunidade de conhecer a palavra do Mestre, pela oportunidade de conhecer os escritos de Kardec e de todos os outros apóstolos do Espiritismo que trabalham na seara de Jesus e do Mestre. Obrigado, Senhor, por esses momentos fraternos, reunidos entre amigos, e que possamos nos reunirmos mais uma vez na próxima semana. Muito obrigado a todos que permaneceram conosco, espero que tenham gostado. E, bom, é isso. Um ótimo fim de semana a todos vocês e até breve.